Graça e paz, queridos e amados irmãos, que Deus abençoe sua vida de uma forma poderosa. Pastor Elimar Amaral, aqui com todos vocês e comprometido, vamos estar iniciando uma série de vídeos onde vamos estar falando sobre uma vida cheia do Espírito Santo. Eu tenho certeza que muitas pessoas têm esse desejo, todos nós queremos manter a nossa vida cheia do Espírito Santo, e esse foi um dos assuntos que a gente quis abordar, porque numa enquete que a gente realizou, a gente veio descobrir que é um assunto que as pessoas querem aprender mais, querem estar descobrindo qual o segredo, que segredo é esse para ser cheio do Espírito Santo. Então, o tema da presença de Deus e do Espírito Santo foi o vencedor na nossa enquete, e a gente começou, vamos começar a gravar, em nome do Senhor Jesus, uma série de vídeos. Vão ser 7 vídeos, e eu quero que você assista, mas antes de assistir, vamos lá, já vai curtindo esse vídeo, compartilhando e comentando no final se foi bênção para a sua vida, se você pôde aprender os princípios básicos que Jesus nos ensinou para nós termos uma vida cheia do Espírito Santo. Cabe lembrar que nós estamos usando o livro de Charles Finney, Uma Vida Cheia do Espírito Santo, para comentar aqui, porque é um livro tremendo que eu indico a todos para lerem. É um livro que fala muito sobre ser cheio do Espírito Santo, a necessidade que a igreja tem de ser cheio do Espírito Santo para manter a sua missão, fazer aquilo que realmente Jesus nos enviou para fazer. Ok? Vamos começar então nossa primeira aula, nosso primeiro estudo, uma vida cheia do Espírito Santo, e eu quero falar hoje sobre o poder do alto. Eu sei que muita gente não entende por que Jesus ele nos deu, o Espírito dele. Por que Jesus enviou o Espírito Santo? E esse Espírito Santo, ele cumpre um propósito. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Então existe um propósito para ele vir. Quando ele veio para realizar um propósito, para fazer algo. O que ele veio fazer? Convencer o mundo do pecado, do juízo e da justiça. Mas Deus precisa usar alguém, Deus quer usar alguém. A Bíblia diz que o Evangelho, ele quer ser, até os anjos, se pudesse, gostariam de pregar o Evangelho. Então o Evangelho tem que ser pregado por alguém. Só que este que vai pregar o Evangelho, ele tem que ter as características que Jesus ele deixou descrita na sua palavra para poder anunciar o Evangelho com eficácia. E o Espírito Santo, ele é fundamental para que a igreja consiga desempenhar o seu papel como igreja. Para que a igreja possa ser igreja de verdade, ela precisa da pessoa única e insubstituível do Espírito Santo. Sabe por que muita gente não é cheia do Espírito Santo, não consegue ser cheia do Espírito Santo, não sabe nem por que ser cheio do Espírito Santo? É porque não entende o real propósito da pessoa do Espírito Santo, tá certo? O Espírito Santo não é, queridos, uma influência. Ele não é um vento, uma nuvem, ele não é um poder apenas, ele é uma pessoa. E você precisa entender que ele desempenha um papel fundamental na vida do crente, dirigindo ele e capacitando ele para desempenhar uma grande e maravilhosa obra. É muito importante você entender isso. Então, o poder do alto, ele é descrito por Jesus lá no livro de Lucas, no Evangelho, melhor dizendo, de Lucas 24:49. Jesus disse o seguinte aos seus discípulos: eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Porém, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Muita gente quer isso daqui. Talvez muitos que pediram, para aprender mais sobre uma vida cheia do Espírito Santo, o que as pessoas na verdade querem é isso daqui. Elas querem ser revestidas de poder, elas querem ser cheias, elas querem se sentir empoderadas, elas querem ter poder, elas querem, ter a manifestação de Deus. Talvez elas viram um homem de Deus sendo usado pelo Senhor, e elas veem aqueles dons maravilhosos do Espírito Santo, e as pessoas querem ser cheias do Espírito Santo por causa desse poder.
poder que faz os enfermos serem curados, poder que faz você, né, enxergar visões espirituais, profetizar na vida das pessoas, ver o futuro das coisas que vão acontecer através das revelações de Deus e tantas outras coisas mais. As pessoas se encantam com essa ideia de poder. Mas, na verdade, não é sobre isso que a Bíblia está tratando aqui. Ser cheio do poder, receber a promessa de Deus, cumpre um propósito na vida do cristão. E é por isso que as pessoas não conseguem, aqui eu vou entrar no primeiro momento aqui do nosso estudo, por que as pessoas não conseguem ser cheias do Espírito Santo? Porque elas confundem o propósito de uma vida cheia. Vou repetir, por que as pessoas não conseguem ser cheias do Espírito Santo? Porque elas confundem o propósito de uma vida cheia. O propósito de uma vida cheia não é para dar a você um piquenique espiritual, sabe? Não é para dar para você um lazer espiritual, não é para você ficar nadando, né, nas nuvens, não. Você tem que entender que a unção do Espírito de Deus, a presença do Espírito Santo, o poder do alto, ele vem para cumprir na tua vida um propósito. E que propósito é esse, pastor Limar? Bom, Jesus ele vai dizer para os discípulos permanecerem em Jerusalém até que do alto viesse o poder sobre eles. Que poder é esse? É o poder do Espírito Santo. Ou seja, quando a pessoa do Espírito Santo ela vem, ela traz agora sobre aqueles discípulos atemorizados, porque até então estavam com medo, reunidos em um cenáculo fechado, janelas e portas fechadas, e eles estavam atemorizados. Porém, quando o Espírito Santo vem, ele vem e já abre portas e janelas, toma aquele povo que está ali com uma autoridade muito grande, eles começam a profetizar e falar em línguas estranhas, que para muitos eram, né, estranhas, e a Bíblia diz que foram vistas tochas como de fogo sobre a cabeça de cada um, línguas, né, como de fogo sobre a cabeça de cada um. E eles agora se levantam numa nova autoridade, num novo poder, um novo tempo espiritual sobre a vida deles. Agora veja bem, o que acontece quando o Espírito Santo ele entra dentro daquele cenáculo? Qual é a primeira coisa que acontece? Os discípulos começam a pregar a palavra de Deus com uma autoridade muito grande, sem temer, sem medo, né? Testemunhando, falando. Parece que a memória deles é aguçada, eles começam a lembrar de tudo aquilo que Jesus havia falado e tudo faz sentido. Então, o Evangelho de Jesus, ele passa a ser pregado de uma forma diferente quando os discípulos recebem o poder do alto. Jesus, lá no livro de Atos, capítulo de número 1, ele diz assim no versículo de número 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Qual é o propósito de eu receber o poder do Espírito Santo, o poder do alto, de eu ser revestido, de eu ser cheio do Espírito Santo? É eu ter condições de pregar o Evangelho com todo o poder que o Evangelho tem de transformar a vida das pessoas. É o Espírito Santo me capacitando, é a capacitação que o Espírito Santo, só o Espírito Santo pode me dar para eu testemunhar sobre Jesus, para eu tornar vivo, né, e verdadeiro o Evangelho que eu prego. A palavra testemunha, na sua originalidade, na etimologia da palavra, ela significa aquele que prova a verdade com a própria vida. A palavra testemunha, ela vem da origem grega. Quando alguém era chamado para testemunhar, essa pessoa ela tinha que provar, ela tinha que mostrar que aquilo que ela estava falando era verdade. Ela tinha que mostrar que aquilo que ela estava falando era uma realidade, e se ela não provasse a verdade, ela poderia pagar, ou ela deveria pagar, com a sua própria vida. Então, a testemunha significa aquela pessoa que prova com a própria vida. E o termo grego usado para a palavra testemunha é martíria, da onde se originalizou a palavra mártir, que é aquele que morre por uma verdade que prega. Aquele que morre por não negar a verdade que prega. Então, martíria é testemunha, é aquele que prova com a própria vida. Quando o Espírito Santo desceu sobre aquela igreja lá em Atos, Jesus disse, quando vocês receberem Ele, quando vocês forem revestidos de poder, sabe o que vai acontecer? Vocês vão provar
com a própria vida de vocês. Ou seja, vai ser vivo o evangelho em vocês. O evangelho vai ser real na vida de vocês. Ok? Então não basta apenas pregar o evangelho. Eu tenho que mostrar com a minha vida que o evangelho é verdadeiro. Um evangelho sem poder, um crente sem poder, um cristão, um seguidor de Cristo sem poder, ele não consegue revelar o verdadeiro evangelho. Então, o real propósito de uma vida cheia é eu anunciar o evangelho. Escreve isso aí, escreve isso. O real propósito de uma vida cheia do Espírito Santo é eu anunciar o evangelho, certo? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas. Eu testemunhar sobre Jesus para as pessoas com eficácia, com a mesma eficácia que Jesus testemunhava. Você vai ver que quando você fala na unção de Deus, as pessoas são tocadas de uma forma diferente. Você não precisa insistir, você não precisa tentar comover ninguém. O próprio Espírito atua e o próprio Espírito faz a obra. Tá certo? Então, vida cheia cumpre um propósito. Coloca aí, escreve aí, coloca nos comentários do vídeo. Vida cheia cumpre um propósito. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo, eu tenho que entender que propósito é esse. E qual é o propósito? Pregar o evangelho com eficácia. Tá certo? Já pegou a primeira já aprendeu já está sabendo já como é que funciona o negócio. Então, quer ser cheio do Espírito Santo? Quer ser cheia do Espírito Santo? Tem que entender que você é testemunha de Jesus. Você é testemunha de Jesus para pregar o evangelho com eficácia. Agora, número 2, por que as pessoas não recebem o Espírito Santo? Por alguns motivos, é claro, e eu vou explicar no decorrer de alguns vídeos que nós vamos ter, mas eu quero falar aqui sobre a ordem que Jesus dá em Lucas 24:49. Ele diz para os discípulos: ficai em Jerusalém. Isso aqui muita gente não entende, porque Jerusalém é um local onde os discípulos não queriam ficar. Jerusalém é o último lugar onde eu gostaria de ficar se eu fosse um discípulo de Jesus na época em que eles viveram. Bom, se eu fosse um discípulo de Jesus, o último lugar onde eu gostaria de ficar era Jerusalém. Em Jerusalém, os discípulos foram massacrados. Em Jerusalém, Jesus, ele foi vituperado, ele foi transpassado, ele morreu. Em nenhum outro lugar Jesus sofreu tanto como ele sofreu em Jerusalém. Agora ele está olhando para os discípulos e está dizendo: ficai no lugar onde eu fui morto, sepultado, ficai em Jerusalém onde eu fui perseguido, onde tentaram matar vocês de tudo que é maneira. Ficai em Jerusalém. Mas ficar em Jerusalém fazendo o quê? Por quê? O que eu tenho que fazer em Jerusalém? O que Jesus quer que eu faça? Até que do alto sejais revestidos. Muitos precisam entender que a palavra ficar em Jerusalém significa não apenas estar parado, estacionado em um determinado lugar. Não. Significa estar fazendo o que Jesus me mandou fazer. Esperar, o termo esperar na Bíblia, significa permanecer em oração. Então, esperar, ficar em Jerusalém até que do alto sejam revestidos, não é cruzar os braços, né? Sentar ali na frente da televisão, botar ali um filme ali, colocar ali um filme. Não, ficar em Jerusalém. Jesus está dizendo: permaneçam na intercessão, na oração, no clamor, até que vocês recebam. Quer receber o Espírito Santo? Quer ter a presença de Deus na tua vida? Você tem que aprender isso, pessoal. Você vai ter que orar, você vai ter que buscar a Deus, você vai ter que se separar. Sem oração não tem vida cheia do Espírito Santo. Os discípulos não oraram por um dia, 2, 3. Não recebi, vou parar de orar. Eles oraram até receber, até que do alto eu seja revestido. Eu me lembro que quando eu buscava o batismo com o Espírito Santo, eu comecei a clamar e pedir. E eu me recordo que uma missionária falou assim para mim, a missionária, esposa do pastor da nossa igreja, ele falou assim para mim: olha, por que tu não recebeu ainda? Eu não sei, eu estou buscando, estou pedindo. Não, você não está pedindo como tem que pedir. Você não está buscando como tem que buscar. Você deve buscar intensamente, você deve querer intensamente. Você não pode parar de buscar até que você receba. E eu me recordo que aquilo me deixou muito triste. Mas a Bíblia diz que a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. A tristeza que te entristece para Deus, ela gera uma mudança na tua vida.
E aquilo ali fez com que eu fosse para dentro da minha casa, me fechasse um dia dentro de casa e começasse a orar das 8 da manhã em diante até as 3 horas da tarde, buscando intensamente, Senhor, só saio daqui se tu me batizares com o Espírito Santo, só saio daqui se eu receber poder. A minha oração foi muito mais rápida, respondido muito mais rápido do que os discípulos, porque os discípulos, eles tiveram que orar num período de praticamente 10 dias. 10 dias orando, até que o céu se abriu e a promessa do Pai desceu. Mas eu orei naquele dia e disse, eu só saio daqui depois que eu receber o poder do alto. E quando foi mais ou menos 3 horas da tarde, o Espírito de Deus entrou. Ele já estava ali, mas eu senti uma forte unção, uma forte presença, inundar todo aquele ambiente, e o Senhor me batizou com fogo e com o Espírito Santo. Deixa eu falar algo para você. Por que muitas pessoas não recebem? Porque elas não oram. E por que elas não oram? Porque elas não creem. O problema das pessoas não é falta de oração, é falta de fé. Você tem que entender que aquilo que é da vontade de Deus é muito mais fácil de você receber. Aquilo que é da vontade de Deus é muito mais fácil dele alcançar para você. Livro de Lucas, Jesus, o mesmo Jesus que agora está dizendo que nós iríamos receber a promessa do Pai, ele diz no capítulo número 11, ele fala o seguinte: se vocês, sendo maus, sabem dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celeste, que é bom, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Glória a Deus. Deus quer te dar o Espírito dele. Deus quer te dar o Espírito Santo. Mas por que muitos não recebem? Porque não creem. Não creem que seja da vontade de Deus. Não creem que eles possam receber. Não creem que eles devam receber. É da vontade de Deus, e Deus quer dar o Espírito dele para você. Deus quer que o Espírito dele esteja contigo. O Espírito Santo não vem para pessoas perfeitas, ele vem para imperfeitos a fim de os aperfeiçoar. Vou repetir isso, o Espírito Santo não vem para pessoas perfeitas, ele vem para imperfeitos a fim de lhes aperfeiçoar. Você está entendendo? Eu só vou receber o dia que eu for muito perfeito, muito santo. Ninguém é assim, pessoal. Ninguém é assim, gente. Todos nós temos as nossas falhas, todos nós precisamos ser convencidos do pecado, do juízo e da justiça. É para isso que ele veio. Ele não veio porque tu és santo, 3 vezes santo, não. Ele veio porque você precisa ser aperfeiçoado. Se você está me escutando nesse momento, nessa primeira aula, Deus quer te aperfeiçoar, e por isso ele quer te dar o Espírito dele. Ele não vai te dar o Espírito dele porque você merece. Não, ninguém merece. Nós não merecemos tamanha graça. Mas ele vai te dar o Espírito Santo porque ele é bom. Isso é maravilhoso. Nós não merecemos, mas a bondade de Deus nos torna merecedores. Que você possa aprender nessa primeira aula esses segredos. É da vontade de Deus. Qual é o propósito? Para que você pregue o Evangelho com eficácia. Por que não recebo? Porque não oro. E por que não oro? Porque não creio. Aprenda a orar com fé. Quando que eu começo a orar com fé, pastor Elimar? Quando eu conheço as promessas. Jesus disse, envio sobre vós, não é nem minha promessa, é a promessa do meu Pai. Mas eu vou enviar a promessa do Pai sobre vocês. Você está entendendo isso? Eles acreditaram na promessa e não duvidaram em nenhum minuto, porque estavam caminhando com Jesus. E eles sabiam que quando Jesus falava uma coisa, ele cumpria. Jesus tinha a palavra. Então eles vão esperar até o momento em que eles iriam receber. Que você possa ter aprendido nessa primeira aula, possa ter sido abençoado nesse primeiro momento, e eu quero que você compartilhe, curta, envie para os seus amigos, digam, vem assistir essa série de vídeos, que está uma bênção em nome de Jesus. Na próxima aula, nós vamos vir com mais conhecimento, com mais destreza na palavra, e você será abençoado de uma forma dupla em nome de Jesus. Deus abençoe você, e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.